Bom, gente, né? Estudamos aqui os segurados obrigatórios e os segurados facultativos do nosso regime geral de previdência social. Um tema correlato aos nossos segurados é a questão da filiação e a questão da inscrição, que nós vamos passar a estudar agora, né? A filiação, ela é tratada implicitamente na nossa Lei 8213, ao passo que a inscrição, ela vem regulada no artigo 17 da Lei 8213. É comum as provas perguntarem o que é filiação, o que é inscrição e o que ocorre primeiro. E é isso que a gente vai tratar agora com calma com vocês, o que é filiação, o que é inscrição e o que ocorre primeiro. A condição, pessoal, de uma pessoa física a partir do momento em que se torna segurada da Previdência Social, ela se filia. Então, um grande instituto, digamos que o mais importante aqui, é a filiação. E a gente pode definir filiação como a relação jurídica, né, que liga uma pessoa física à Previdência Social, né, tornando-a segurada, obrigatória ou facultativa do regime geral. Então, filiação é a relação jurídica que liga uma pessoa física à Previdência Social, tornando-a ou segurada obrigatória ou segurada facultativa da Previdência Social. Então, a partir da filiação, aquela pessoa passou a ser uma pessoa segurada do regime geral de Previdência Social. E essa relação jurídica, ela tem naturalmente direitos e obrigações. Certamente, o principal direito dos segurados é a percepção de benefícios, obrigações de pagar, ou então dos serviços previdenciários, que são obrigações de fazer prestações devidas pela Previdência Social, na hipótese daquela pessoa física ter realizado, né, a descrição legal de concessão, ter direito à concessão de uma prestação previdenciária. E temos também obrigações, certamente as obrigações principais em decorrência da filiação é a obrigação de pagar o tributo, de pagar a contribuição previdenciária que tem natureza tributária. Bom, a filiação, pessoal, né, ela, no caso dos segurados obrigatórios, ela ocorrerá com o desenvolvimento do trabalho remunerado, né? Como eu disse a vocês, toda pessoa física que desenvolve atividade laborativa remunerada e não é segurada de regime próprio de previdência social, por não ser servidora pública efetiva ou militar, vai ser compulsoriamente ter que se filiar ao nosso regime geral de previdência social. Então, para os segurados obrigatórios, eu posso afirmar que a regra é essa, que a filiação ocorrerá com o desenvolvimento do trabalho remunerado, que a partir do desenvolvimento desse trabalho remunerado, a pessoa vai se filiar obrigatoriamente e terá também que obrigatoriamente pagar o tributo denominado de contribuição previdenciária. Mas o segurado facultativo, ele não trabalha, né? O segurado facultativo não trabalha, dono de casa, é o estagiário, etc. Então, para o facultativo, eu posso afirmar que a filiação ocorre com o pagamento da contribuição previdenciária. É isso que a gente pode afirmar aqui. Para o segurado facultativo, a sua filiação, ele passará a realmente ser um segurado e não uma pessoa física descoberta de previdência a partir do pagamento da sua contribuição previdenciária. Ok, pessoal? Esse é o conceito de filiação. A inscrição não é um instituto tão importante. O que é a inscrição, pessoal? Inscrição é a transferência de dados, né, do segurado ou do seu dependente para o INSS. Um segurado, ele se inscreve no INSS, é quando o INSS faz o cadastro dele. Inclusive, o próprio segurado pela internet, no site da Previdência Social, ele poderá fazer por si só a sua inscrição, né? Então, a inscrição é
um cadastro feito do segurado ou do seu dependente nos bancos de dados do INSS. É um instituto secundário que não é tão importante, porque é com a filiação que aquela pessoa passa a ser segurada do regime geral de previdência social. E para os segurados obrigatórios, primeiro ocorre a filiação, para depois nós termos a inscrição. Se o segurado obrigatório ele se filia já com o desenvolvimento do trabalho remunerado, primeiro ele se filia através do trabalho, para depois ser feita a sua inscrição, o seu cadastro junto ao banco de dados do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, segurado obrigatório, primeiro ocorre a filiação, para num segundo momento ocorrer a sua inscrição. Mas o mesmo não ocorre com os segurados facultativos. Como eu disse a vocês, o segurado facultativo ele se filia com o pagamento da sua contribuição previdenciária, tendo em conta que ele não trabalha. Então, o segurado facultativo primeiro se inscreve e depois de feita a sua inscrição, ele recolhe a contribuição previdenciária. Então, para o facultativo, primeiro ocorrerá a sua inscrição para, após a inscrição formalizada, ele recolher a sua contribuição previdenciária e, no segundo momento, ocorrer a sua filiação. Então, não confundam. Isso é comum em prova. Segurados obrigatórios, primeiro filiação, segundo inscrição. Segurados facultativos, o contrário. Primeiro inscrição, segundo filiação, mediante o pagamento da sua contribuição previdenciária. Ok? Bom, nós temos aqui, pessoal, uma questão comum é se perguntar qual é a idade mínima para filiação, né? No caso dos segurados obrigatórios, por desenvolverem atividade laborativa remunerada, em regra, a sua idade mínima será de 16 anos, porque essa é a idade mínima para o trabalho fixada pela Constituição Federal no artigo 7º, inciso 33. A Constituição, no artigo 7º, 33, diz mais ou menos o seguinte: a idade mínima para trabalhar é 16 anos, salvo atividades perigosas, insalubres ou noturnas, né? Essa é a regra, 16 anos, idade mínima para filiação do segurado obrigatório, e excepcionalmente é possível a filiação aos 14 anos, na hipótese de contrato de aprendizagem, né? O aprendiz vai de 14 a 24 anos de acordo com a atual redação da CLT. Então, excepcionalmente, é possível que o menor, a partir dos 14 anos de idade, se filie na condição de aprendiz, né? Para aprender uma profissão. Inclusive, esse aprendiz ele é enquadrado como segurado empregado da Previdência Social. Vale ressaltar que, se houver violação dessa idade mínima, o menor não será prejudicado, né? É comum no Pará mesmo, eu fui procurador lá no Pará por 2 anos, colocar crianças e o adolescente de 12 anos de idade para trabalhar em carvoaria, porque a entrada do forno é pequena. E o STJ vem entendendo que essa idade mínima é para proteger o adolescente e o menor, ou a criança, e não para prejudicá-lo. Então, se o empregador violar a idade mínima, aquele adolescente, aquela criança vai poder contar o tempo de contribuição para fins de percepção de benefícios, sob pena de ser punido 2 vezes. Primeiro, que foi explorado, trabalho desenvolvido aquém da sua idade mínima. Segundo, por não poder levar aquele tempo para cômputo de tempo de contribuição ou de serviço de benefícios previdenciários. Então, a violação da idade mínima não prejudicará a criança ou mesmo o adolescente. Bom, pessoal, com relação ao segurado facultativo, né, a legislação previdenciária, aqui é o artigo 14 da Lei 8212, né, a outra lei previdenciária que nós temos, fixou a idade mínima de 14 anos. Então, a filiação do segurado facultativo, ela poderá ocorrer a partir dos 14 anos de idade, conforme previsão do artigo 14 da Lei 8212 de 91. E aqui nós temos uma disposição que é interessante na própria Constituição Federal, né? O parágrafo 5º
do artigo 201 da Constituição Federal proíbe a filiação e, consequentemente, a inscrição de uma pessoa que está vinculada, que é segurada de um regime próprio de previdência social no nosso regime geral na condição de segurado facultativo. Então você tem um servidor público, por exemplo, né? Servidor da União, está vinculado ao regime próprio da União, é servidor público. Esse servidor da União não poderá ingressar no regime geral de previdência social na condição de segurado facultativo em razão da proibição do parágrafo 5º do artigo 201 da Constituição, que foi inovação da emenda de número 20 de 98. A única possibilidade de uma pessoa coberta por um regime próprio ingressar no regime geral é se desenvolver uma atividade paralela e se filiar como segurado obrigatório. Mas filiados ao regime próprio não poderão se filiar ao regime geral na condição de segurado facultativo. Ok? Com relação à inscrição do dependente, pessoal, atualmente a inscrição de dependente não é feita previamente pelo segurado, né? Se uma pessoa morre hoje, a esposa vai lá pedir pensão por morte, é no momento do requerimento do benefício é que será feita a inscrição dos dependentes dos segurados e não anteriormente. Porque antigamente o segurado em vida, por exemplo, fazia a inscrição, dizia quem eram os seus dependentes. Atualmente não. Faleceu um segurado ou foi preso para fim de pensão por morte ou auxílio reclusão, a partir do momento do requerimento é que será feita a inscrição dos dependentes dos segurados. Ok? Vamos passar agora aqui, né, para o nosso tema correlato, que são os dependentes do regime geral de previdência social, pessoal. E nós vamos estudar o artigo 16 da nossa Lei 8213 de 91, né? São os beneficiários do regime geral ao lado dos segurados. Vamos aqui analisar com calma o nosso artigo 16, vamos a ele aqui no slide. Dependentes do regime geral, né? Nós temos aqui, são beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado, 2 pontos. 1. Cônjuge, companheira, companheiro e filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. 2. Os pais. 3. O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválidos. Pessoal, essas são as nossas 3 classes de dependentes, né? Vamos aqui ao quadro. Nós temos a classe 1, que é chamada classe preferencial. A classe 2, né, que nós temos aqui os pais. E a classe 3, que são os irmãos. Os irmãos menores de 21. Menores de 21 anos. Então, na classe 1, pessoal, nós temos cônjuge, companheiro, companheira, né, e filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválidos. Por que é chamada de classe preferencial? Porque se nós tivermos um dependente só da classe 1, esse dependente vai receber sozinho o benefício previdenciário. Exclui automaticamente o dependente da classe 2, que são os pais do segurado, e os da classe 3, os irmãos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos. Então, basta que eu tenha um dependente da classe 1, classe preferencial, para que os dependentes da classe 2 e da classe 3 sejam chutados para escanteio, né? Essa aqui, inclusive, é
o entendimento do nosso artigo 16 da lei, no seu parágrafo 1, né? Parágrafo 1º, essa é a disposição do parágrafo 1º do artigo 16 da nossa lei 8213, certo? Mas além de ser uma classe preferencial, porque exclui as classes 2 e 3, os dependentes da classe 1, eles têm a seu favor a presunção absoluta de dependência econômica, tá? Cônjuge, companheiro ou companheira e filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido, qualquer que seja a idade, há uma presunção legal, vem se entendendo pacificamente uma presunção absoluta, de que esses dependentes da classe 1 têm presunção de dependência econômica do segurado. E vejam, né? Não é o momento de estudarmos ainda, mas aqui os benefícios pagos aos dependentes são a pensão por morte, e o outro benefício é o auxílio reclusão. Os fatos geradores são a morte de um segurado ou então quando ele é preso, né? Aí quando um segurado morre ou quando é preso, os seus dependentes terão direito à pensão por morte e o auxílio reclusão, respectivamente. Aí o cidadão morreu. Eu tenho que ver se ele tem algum dependente. Se ele tem dependente da classe 1, 2 e 3 sambaram, não vão receber a pensão por morte. E foi filho, né, menor de 21 anos, não emancipado ou inválido de qualquer idade, é bom que se ressalte, né? Se a invalidez ocorrer antes dos 21 anos de idade, ele mantém a condição de segurado enquanto o inválido permanecer. E foi companheiro, ou seja, união estável, ou cônjuge, terá direito à percepção da pensão por morte e não precisa comprovar dependência econômica. Eu posso, se eu for casado, eu posso ser o homem mais rico do mundo, não depender economicamente da minha esposa. Mas se ela morrer e for segurada do regime geral, a lei presume a minha dependência. E essa presunção, pacificamente, inclusive o próprio entendimento do INSS, que é uma presunção absoluta de dependência econômica. Foi classe 1, presunção absoluta, ok? Bom, concorrendo mais de um dependente da classe 1, da classe preferencial, no pagamento de um benefício previdenciário, haverá aqui uma divisão pro rata. Se eu tenho esposa e 2 filhos menores de 21 anos não emancipados, a pensão por morte ou auxílio reclusão será dividido em 3 partes iguais. A partir do momento em que os meninos vão adquirindo a maioridade aos 21 anos, desde que não sejam inválidos, ela vai centralizando. Por exemplo, um filho fez 21 anos, aí o benefício vai ser pago meio a meio para cada um, para a esposa e para o outro menor de idade. E a partir do momento que o segundo filho complete 21 anos de idade, a esposa, né, que se tornou viúva, ela passará a integralizar a cota total, não haverá mais o fracionamento do pagamento da pensão por morte. Vale ressaltar que além do cônjuge, do companheira e da companheiro e o filho do emancipado menor de 21 anos ou inválido, né, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e recentemente a própria Advocacia Geral da União, vem reconhecendo o parceiro homoafetivo como dependente para fins previdenciários. A parceria homoafetiva vem recebendo o mesmo tratamento da união estável. Então, parceiro homoafetivo vai entrar aqui no inciso 1 por entendimento do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e agora em junho de 2010, por parecer da própria Advocacia Geral da União, que vincula a administração pública federal. O mesmo não ocorre com concubinato. E vejam, o que eu estou chamando de concubinato aqui? Não é união estável, não. Concubinato é aquele cidadão ou cidadã que é casado e continua morando junto, ou seja, não está separado de fato, e tem uma relação paralela, tem uma chamada um amante ou um amante, concubino ou concubino, né? Como diz aqui no interior da Bahia, teuda e manteuda, mas vale tanto para homem quanto para mulher. Então, concubinato é aquela situação de uma pessoa que é casada, continua com a sua esposa ou com o seu esposo ou com sua esposa e vem com a relação paralela.
Eu sou procurador do INSS, socorre muito com esse pessoal que viaja, motorista de ônibus, é danado para ter 1, 2 ou 3 famílias. Teve um caso de 3 mulheres brigando pela pensão. Teve um outro, 2 mulheres e mais um, a gente descobriu na instrução processual que ele tinha uma relação homoafetiva ainda, ou seja, eram 3 para disputar a pensão. E o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal e do STJ é de que o concubino ou a concubina, por ser uma relação clandestina, não se enquadra como dependente da Previdência Social, né? Então o direito não está tutelando a relação concubinária daquela pessoa que, sabendo que a outra é casada, está ainda convivendo lá, está ainda com a relação marital, mantém uma relação paralela. Então o concubino e a concubina, sambou de acordo com o entendimento atual pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ok, pessoal, esses são os dependentes da classe 1. Mas ainda, nós temos os equiparados a filho. E os equiparados a filho estão no parágrafo 2º do artigo 16 da nossa Lei 8213. O parágrafo 2º equipara o menor enteado e o tutelado a filho, né? Então vamos botar aqui, menor sob tutela, ou então o enteado, o filho do marido da esposa. Então o tutelado, vamos botar aqui, tutelado e o enteado são equiparados a filho pelo parágrafo 2º do artigo 16. Mas eles não têm uma presunção que é importante. O enteado e o tutelado e o enteado, apesar de equiparados a filho, não têm a seu favor a presunção de dependência econômica. Para que um enteado ou um tutelado receba uma pensão por morte ou um auxílio reclusão do instituidor segurado, é preciso que demonstrem a dependência econômica, no caso tutelado, do tutor segurado e do enteado, do padrasto ou madrastra que é segurado da Previdência Social. Então, sintetizando, enteado e tutelado foram equiparados a filho, mas sem presunção de dependência econômica, eles deverão comprovar a presunção de dependência econômica. Vale ressaltar que o menor sob guarda, né, ele foi excluído em 1996 do rol dos dependentes do inciso 1 do artigo 16. Então, menor sob guarda, há muitos anos, nós tivemos um embate jurisprudencial, mas hoje já está bem encaminhado no STJ, inclusive, menor sob guarda, desde 96, não consta mais do rol dos equiparados a filho. Hoje nós só temos o tutelado e o enteado. Menor sob guarda não é mais equiparado a filho e, consequentemente, não é mais dependente para fins previdenciários. Ok, pessoal? Mas vamos supor que nós não tenhamos nenhum dependente na classe 1. O cidadão morreu, era solteiro, não tinha filho. Aí a gente tem que ver se tem alguém na classe 2 e na classe 3. Se ele tiver pai ou mãe vivo, o pai ou a mãe dele poderá receber a pensão por morte, né? Ou então, se ele for preso, o auxílio reclusão. E esse pai ou essa mãe, para receber um benefício previdenciário como dependente, eles têm que comprovar dependência econômica. É imprescindível que o pai ou a mãe, para receber pensão ou auxílio reclusão do filho, respectivamente, ou morto ou preso, o pai ou a mãe vai ter que ir lá no INSS e comprovar por documentos ou testemunhos, ou ambos, que dependia economicamente daquele filho segurado que morreu ou que está preso. Então, se ele não tem ninguém na classe 1 e tem pai ou mãe que dependia economicamente, esse pai ou mãe vai ser enquadrado como dependente. Detalhe, benefício não passa de uma classe para outra. Se ele tinha um filho e o filho morreu ou ficou maior de idade, não vai passar para o pai ou para a mãe. Ele vai se extinguir. Não há uma transferência de direito de percepção de benefício previdenciário de dependentes entre classes diversas, apenas dentro da mesma classe. Então, se o filho morreu, não passa para o pai ou para a mãe, não. Foi extinto o direito, ok? Mas o cidadão morreu. Não era casado, não tinha filhos, não tinha parceiro homoafetivo, nada.
Os pais também já tinham morrido, mas ele tinha um irmão menor de 21 anos, não emancipado ou inválido de qualquer idade, né? Lembrando, quando a pessoa faz 21 anos de idade, perde a condição de dependente de segurado. A única exceção é se ele for inválido. Aí permanece a sua condição de dependente até quando perdurar a sua invalidez, que pode ser para a vida toda ou não. E se a pessoa se emancipar pelas causas do Código Civil, e lá nós temos emancipações legais ou voluntárias, é possível que perca a condição de dependente antes dos 21 anos. Por exemplo, aquela pessoa que arrumou um emprego aos 18 anos, se emancipou, se tornou, perdeu a condição de dependente segurado antes dos 21 anos. Então é possível que a condição de dependente seja extinta antes dos 21 anos, desde que através da emancipação. Mas o cidadão morreu e deixou um irmão de 15 anos de idade. E aquele irmão morava com ele, dependia economicamente. Aí, nesse caso aqui, esse irmão, não existindo dependente da classe 1, nem da classe 2, ele fará jus ou à pensão por morte ou auxílio reclusão em decorrência do falecimento do segurado irmão. Por quê? Porque ele comprovou a dependência econômica. Bom, pessoal, né? É isso que nós tínhamos aqui para expor dos segurados do nosso regime geral. Apenas para nós fecharmos, é necessário que nós falemos com relação à separação e divórcio. É comum falar, está separado judicialmente, inclusive foi extinto agora, mas tem os atos jurídicos perfeitos. Está divorciado, né? O separado ou divorciado vai ser enquadrado como dependente? Depende. É preciso que o separado ou divorciado esteja percebendo prestação alimentícia, pensão alimentícia. Então, se tem um cônjuge separado, né, recebe alimentos, o outro que paga os alimentos morreu, esse que está recebendo os alimentos tem direito à pensão por morte sozinho ou dividindo. Na mesma coisa com o divórcio, né? O cônjuge que é divorciado, se um dos dois está recebendo alimentos, mesmo divorciado, ele mantém a condição de dependente. Agora, se houve separação, se houve divórcio e não há prestação de alimentos, né, não dependendo o cônjuge do outro, nenhum depende, cada um tem sua fonte de renda, não há dependência previdenciária e nenhum dos dois vai ter direito à percepção ou da pensão por morte, no caso de falecimento, ou então do auxílio reclusão na hipótese de segregação prisional. Ok, pessoal? Então, com isso, nós fechamos aqui a primeira aula, fechamos os dependentes segurados e na próxima aula prosseguiremos na análise da nossa Lei 8213. Até lá!